Então hoje a gente começa a nossa série Pódio, o legado de uma vida. E ao longo do mês de agosto a gente vai conversar sobre alguns legados, algumas marcas que a gente deixa conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai caminhando. Eu gosto muito do John Maxwell. Ele é um comunicador, eu acredito que eu já usei essa expressão que ele usa aqui. Ele diz o seguinte, que ao longo da nossa vida, a gente precisa escrever uma frase que vai definir a nossa marca. Ele diz que é a frase que a gente vai colocar na nossa lápide. Como nós queremos ser conhecidos. Como que a gente quer que as pessoas nos vejam. Depois que nós morrermos, como que a gente quer ser lembrado. E ele afirma o seguinte, se você, enquanto estiver vivo, não escrever essa frase, muito provavelmente as pessoas escreverão essa frase no seu lugar. Então, o que eu pensei com essa série foi, o que nós vamos deixar? Quais são as marcas que nós vamos deixar com a nossa vida, com a nossa história? Mas para começar, como essa série tem como ponte cultural as Olimpíadas, eu queria apenas fazer uma introdução das Olimpíadas para vocês. As Olimpíadas, elas originaram-se por volta do século 8 a.C., no contexto da antiga Hélade, que era um conjunto de cidades-estado da Grécia clássica. Além disso, a realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos de outras cidades eles peregrinavam a fim de participar dessas competições. Mas para a mitologia, os Jogos Olímpicos eles foram criados pelo herói Hércules, pelo semideus Hércules, filho do deus Zeus, com uma mortal, com uma mulher. E Hércules, ele foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis, como, por exemplo, matar um leão, lutar com um urso, enfrentar o Cerberus, que é aquele cão de 3 cabeças, entre outras coisas. E após ele conseguir realizar esse feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem ao seu pai Zeus. Como ele havia enfrentado esses desafios, ele agora convida os seres humanos a também darem o melhor de si, a lutarem, a se empenharem em alguns testes, em algumas provas. Por isso, começaram então as Olimpíadas, segundo a mitologia grega. Na antiguidade, somente os homens livres que falavam a língua grega poderiam participar dos Jogos Olímpicos. Os vencedores dessas competições eram tratados como heróis nas suas cidades. E eles ganhavam prêmios que simbolizavam a honra e a glória conquistada. Coroas de louro e ramos de palmeiras eram dados aos atletas vencedores. Chegar com uma coroa dessa era um sinônimo de respeito. Por exemplo, vencer os Jogos Olímpicos era o mesmo que construir um legado, deixar uma marca de glória, uma marca de conquistas. Tais pessoas seriam para sempre lembradas por seus feitos, suas atitudes de superação. E agora eu quero trazer para nós. E nós? Qual o nosso legado? Qual é o pódio da nossa vida? Qual a nossa marca? Pelo que nós seremos lembrados? Você já parou para pensar sobre isso? Nós ocidentais, nós temos muita dificuldade em pensar sobre essas coisas. Pelo seguinte, a gente acredita que vamos ser eternos. A gente acredita que vai viver para sempre. Que a morte é uma coisa muito distante. E por isso a gente vai vivendo a vida à la Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar,
vida leva eu. E a gente nunca pensa, de fato, sobre o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Hoje, eu quero que a gente pare e pense um pouco sobre o legado da humildade. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa marca, como nós podemos deixar essa marca para as pessoas ao nosso redor ou para as pessoas que vão vir depois da gente. Para tanto, eu gostaria de colocar um vídeo que o Cortella faz menção de um fato que aconteceu em 2012. Vamos assisti-lo. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar. Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. É interessante porque a atitude desse espanhol repercutiu tanto. Por que ele deixou o queniano ganhar? E talvez essa pergunta passe na cabeça de vocês também. Por que ele deixou o outro ganhar? Se não tem mérito o pódio, se não tem mérito o primeiro lugar, como ele diz, por que ele deixou esse homem ganhar? Por que ele resolveu empurrar e alertar o seu concorrente para chegar em primeiro? É interessante fazermos essa pergunta, porque isso revela algo que está no coração do repórter e talvez algo que esteja no nosso coração. A atitude daquele homem despertou tanta curiosidade, despertou tanto interesse, porque humildade nos dias de hoje é algo raro, porque reconhecimento dos méritos de outro nos dias de hoje é algo raro. Um valor desse na sociedade atual é algo raro. Mas por que humildade e outros valores
na sociedade atual são coisas raras. Eu acredito que provavelmente por causa dessa foto, por causa das nossas buscas insaciáveis, por causa das nossas buscas infindáveis, parece que nós temos dentro de si um buraco negro que preenche o nosso estômago. E eu vou tentando me encher, eu vou tentando me saciar, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E eu compro uma coisa para me saciar, logo, isso não faz mais efeito. Aquilo que eu almejava, no momento que eu tenho, ele perde o sabor. Então eu quero mais. Então eu compro mais. Então eu me envolvo mais com alguma coisa. Isso também tem a ver com questão de poder. Eu tenho uma determinada posição social e eu quero alcançar uma outra posição. Então eu luto, eu batalho, eu conquisto. No momento que eu conquistei determinada posição, eu quero mais, eu posso mais, o meu horizonte ele aumenta, então eu vou lutar para alcançar um pouco mais. E parece que a gente não consegue nunca chegar ao ponto de falar: chega, tá bom, conquistei aquilo que eu queria conquistar, cheguei no lugar que eu queria chegar. Eu queria agora pensar um pouco com vocês e dar nome aos bois, ou seja, mostrar quais são essas buscas, aonde que a gente gasta energia, aonde que a gente tenta preencher o vazio estomacal. Então vamos lá, a primeira busca é a busca da alegria. Eu queria pensar com vocês num texto de Eclesiastes 2, que diz assim: eu disse a mim mesmo. E quem escreve esse texto aqui é Salomão, segundo os teólogos mais clássicos, mais tradicionais. Eles atribuem esse texto de Eclesiastes ao rei Salomão. E Salomão diz assim, então: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar meu vinho e a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Reparem o seguinte: Salomão, ele decide empreender uma busca pela felicidade, uma busca pela alegria, uma busca pela satisfação. E ele se empenha nisso, ele dedica a sua vida a isso. E ele pensa, quais são os mecanismos que vão facilitar essa minha busca? E aqui então a gente tem um quiasmo. O que é isso? Em cima do texto, o versículo 1 e o versículo 3, esses dois versículos, eles falam da busca de Salomão. E o versículo 2, que é o meio, o centro do texto, fala a conclusão a qual ele chegou. Mas vamos nos deter primeiramente à busca. Ele primeiro fala assim, eu quero a alegria. E o versículo 3 diz como ele busca essa alegria. Ele fala assim, dediquei-me ao vinho e à extravagância. Nada melhor do que ser feliz, do que estar um pouco alegre, do que estar um pouco bêbado. Parece que quando a gente bebe a vida fica mais leve, parece que quando a gente bebe a vida fica mais tranquila, a vida fica mais relaxada, a gente esquece os problemas. E uma outra coisa que parece permear a alegria é a extravagância. Você já viu aquela pessoa que chega e modifica o ambiente? Ela é extrovertida, fala alto, é piadista. E quando essa pessoa chega, o ambiente muda. Salomão diz, eu observei essas pessoas, eu resolvi fazer igual. Eu resolvi me dar ao vinho, e eu resolvi me dar à extravagância. Eu resolvi provar de tudo um pouco. Se disserem, ali
está o segredo da felicidade. É ali que eu vou. Se me falarem agora a felicidade rumou para lá, eu corro atrás dela. Quanto precisa pagar? Eu tenho dinheiro para pagar. Eu vou comprar a minha felicidade, seja o custo que for. O problema, o quiasmo, o centro do texto, a conclusão que ele chega: o rir é loucura. A alegria de nada serve, de nada adianta. Aqui, Salomão não está falando que todo mundo tem que ter aquele semblante caído, aquela cara de não. Já vê aquelas pessoas ranzinzas? Não, Salomão não está dizendo isso. O que ele está falando é: esse tipo de felicidade, ela nos sabota. Porque a hora que a gente perde as posses, a hora que a gente está sozinho, a gente está infeliz, a gente está angustiado, a gente está vivendo um vazio interior. Então o que adianta rir como um louco na frente das pessoas e dentro do quarto ficar chorando, cortando o pulso, pensando na morte? Ele fala que esse tipo de felicidade é loucura, é correr atrás do vento. Seguindo, a revista Super Interessante, na edição 212, ela disse o seguinte: vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação. As pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. E olha o paradoxo aqui. A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço, afirma o escritor francês Pascal Bruckner, autor do livro A Euforia Perpétua. Muitos de nós estão fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros e sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso, uma fonte terrível de ansiedade. Você tem que sorrir para todo mundo, você tem que ser sociável o tempo todo, você tem que ser festeiro o tempo todo, você tem que estar rodeado de pessoas o tempo todo. O seu Facebook tem que colocar as suas viagens, aonde você foi nos últimos dias, você tem que estar sorrindo, você tem que estar ostentando o tempo todo, a todos os momentos. Só que ninguém vive uma vida de Disney todos os dias da semana. Ninguém vive de passeios luxuosos, de cruzeiros, o dia inteiro, a semana inteira. Obrigado, Felipe. De segunda a sexta, se você for um ser humano comum, um ser humano normal, você vai estar trabalhando, você tem os seus desafios. Se você for um homem ou uma mulher comum, casado, você tem suas brigas familiares. Se você tiver filho, a tua responsabilidade vai aumentar. Vai ter a cólicazinha da criança, você vai ter um dia com dor de cabeça. Enfim, ninguém sorri o tempo todo. Ninguém está de bem com a vida o tempo todo. E ali, o figurão, o coadjuvante era o Clóvis de Barros. E o Clóvis de Barros, ele costuma dizer que gente boa não acorda sorrindo. Eu acho que ele já conversou com a minha esposa, é por isso que ele disse isso. Mas é verdade, parece que ninguém acorda sorrindo todos os dias, ninguém acorda de bom humor todos os dias. E quando você é obrigado por uma sociedade a rir o tempo todo, a estar bem com a vida o tempo todo, o paradoxo é: você começa a criar uma sociedade esquizofrênica, que está rindo por fora e chorando por dentro. Mas ainda existe uma segunda busca, que é a busca do sucesso profissional. Eclesiastes diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatório para irrigar os meus bosques verdejantes. Repara, tem gente que ostenta com uma casa
grande. O que Salomão está falando aqui é: eu construí alguns palácios. Tem gente que, é porque eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa na fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Salomão fala: não, eu tenho um palácio na praia, um palácio na fazenda, alguma coisinha mais ou menos assim. E ele era um grande construtor. Ele fala: eu construí, eu projetei esse negócio, eu fiz acontecer. E aqui parece que é o desejo de muitas pessoas: sucesso profissional. Eu quero ter uma carreira bem-sucedida. Eu quero ser realizado no que eu faço. E hoje, os palestrantes motivacionais têm se dado muito bem, porque a gente tem tentado correr a todo custo por um sucesso. E aí a gente aprende, não técnicas para sucesso, mas a gente aprende a ser motivado. A gente aprende a barganhar com as palavras. Por quê? Porque o que importa é o sucesso a qualquer custo. Então você tem que estar bem com você mesmo. Por exemplo, não sei quantos de vocês já assistiram esse filme. Não conte, porque você vai revelar um pouco da sua idade se você falar desse filme. Mas o Advogado do Diabo, ele mostra a história de um homem, de um advogado de sucesso na sua região, que é interpretado pelo Keanu Reeves, e o nome do advogado é Kevin Lomax. E ele estava casado, vivendo uma vida familiar muito boa, numa cidadezinha do interior. Mas aí ele é convidado por um homem chamado John Milton, que é o Al Pacino, a mudar de cidade e começar a viver em Nova York. Tá tudo bem aí? E ele começa a viver em Nova York e começa a advogar para esse homem. Só que todas as causas são corruptas, mas muito lucrativas. Então esse advogado, ele começa a se envolver com essas coisas, por ele nunca ter perdido. Ele continua a sua carreira invicto. O problema é, ele é aos poucos dominado pelo sucesso. O sucesso começa a subir para a cabeça dele. Ele começa a dar menos tempo para sua esposa, porque, aliás, o dever me chama, o trabalho me chama, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o final do filme é ele muito bem financeiramente, muito rico, mas com um casamento beirando o rompimento. O emocional dele beirando o rompimento. Toda a estrutura dele beirando um abismo. Esse filme mostra pra gente: vale a pena? O que Salomão está dizendo não é que você não deva correr atrás do sucesso. Não está dizendo que você não deva fazer um curso, se especializar, correr atrás. Você deve fazer essas coisas. A pergunta é: qual a sua motivação para fazer aquilo que você faz? O que está te impulsionando a tomar as atitudes que você tem tomado? E qual é o tempo que você tem empreendido nessas coisas? Mas seguindo, uma terceira busca é a busca das posses e bens. Salomão diz: comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, a delícia dos homens. Repare o seguinte: Salomão se tornou um grande latifundiário. Ele teve inúmeros empregados, um rebanho enorme, e todas as suas festas eram banhadas com garotas, eram banhadas com bebidas, orgias. Se fosse na época grega, eram as festas do Dionísio, muitas orgias, muitas bebidas, muita glutonaria. Salomão teve tudo isso que muitas pessoas hoje almejam. Exemplo, não sei quantos de vocês já ouviram
falar do Leon Tolstói, que foi um filósofo. Num dos contos dele, chamado Quanto de Terra um Homem Precisa para Viver, ele conta a história de um rapaz que ficou sabendo que numa determinada cidade, um homem estava vendendo terras. Só que era assim, uma quantidade pequena de dinheiro, só que você ia caminhando pelas terras, e até onde você conseguisse ir, aquelas terras eram suas. Ou seja, se você caminhasse, até onde você fosse, aquelas terras seriam suas. Com um pequeno problema: você precisaria voltar ao ponto do início antes do sol se pôr. Aquele homem falou: eu vou ficar muito rico. E foi àquela região, pagou o dinheiro ao homem e começou a sua caminhada. Ele subiu uma montanha e ele viu que depois da montanha havia um lago, um belo lago. Então ele cruzou, porque ele falou: esse lago precisa ser meu. Ele continuou caminhando e viu um lindo bosque. Ele falou: esse bosque precisa ser meu. E ele passou por aquele bosque e viu um bom lugar para poder plantar, com terra boa, que ia cultivar e ia crescer as coisas de uma maneira muito boa. Ele falou: então eu vou à frente também. Quando ele se deparou, já estava ficando noite. Então ele precisou sair correndo, porque ele precisava chegar no início antes do sol se pôr. E ele conta que a poucos metros do início da sua jornada, aquele homem cai para nunca mais se levantar. Ele tem um problema no coração, um problema cardíaco, e morre. É enterrado ali mesmo, com 2 metros de largura por 80 centímetros de profundidade. E a conclusão que o Leon Tolstói chega é: nós nunca saberemos quanto de terra um homem precisa para viver, mas nós sabemos que para morrer ele precisa de bem pouca. Parece que a gente não consegue compreender a ilustração de Leon Tolstói. Parece que a gente sempre quer ter um pouco mais, a gente sempre quer empreender um pouco mais, ter mais posses, ter mais bens. E aí a gente pode terminar a nossa vida com o mesmo legado do homem da história, do Leon Tolstói. Mas a nossa última busca, a última busca que Salomão nos mostra, é a busca de fama e de poder. Ele diz o seguinte: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Gente, parece que esse aqui é o desejo da maioria das pessoas. Pensa comigo, eu poder chegar e aquilo que os meus olhos verem, eu comprar. Aquilo que o meu coração desejar, eu poder obter. Há quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Parece que muita gente vive dessa forma. Se eu tivesse um pouco mais, se eu ganhasse um pouco mais, se a minha posição fosse um pouco melhor. Essa é uma das nossas buscas insaciáveis. Eu quero mais, eu desejo mais. O problema é, Salomão conquistou todas essas coisas, mas ele diz: foi correr atrás do vento. Eu empreendi, eu gastei recursos, eu gastei energia, eu gastei tempo, mas eu corri atrás do vento. Eu desperdicei a minha vida. Agora que a gente viu essas 4 buscas, eu queria ponderar essas buscas diante da eternidade, diante do fato de que mais cedo ou mais tarde a morte vai bater na sua casa. Para isso, eu quero trazer aqui Steve Jobs,
a mente mais brilhante da Apple. Olha uma das frases que ele disse. Ele disse o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Tem muita gente que vê a morte como um inimigo, como algo atormentador. Steve Jobs conseguiu enxergar a morte como uma mudança de perspectiva, uma mudança de direcionamento. Por que eu vou correr atrás dessas coisas se eu vou morrer? Por que eu vou alimentar isso no meu coração se eu vou morrer? Por que eu vou agir dessa forma se a minha vida é curta? Reparem nas pessoas idosas, que quando elas olham para trás, quais são os seus maiores arrependimentos? Quais são as suas maiores angústias? Será que eu tinha que ter conquistado mais? Eu tinha que ter pisado mais nas pessoas para poder subir? Ou será que a maior decepção, o maior arrependimento dessas pessoas não são: eu devia ter gasto um pouco mais de tempo com os meus filhos, eu devia ter ouvido um pouco mais as pessoas ao meu redor, eu devia ter tido um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, eu podia ter sorrido um pouco mais, eu não precisava ver tudo cinza, tudo nublado. Steve Jobs diz: diante da certeza da morte, eu mudo as minhas expectativas. Diante da certeza da morte, eu deixo o orgulho de lado, eu deixo o medo de errar de lado, eu deixo a falta de perdão de lado, e eu empreendo novos desafios. Eu luto por aquilo que realmente é importante. O pastor Ricardo Agreste, da igreja de Campinas, chamado Chácara Primavera, ele faz a seguinte reflexão: apesar das buscas humanas se manifestarem em diferentes versões, todas elas convergem e manifestam a mesma necessidade: preencher um vazio existencial que existe dentro de nós. Todos os objetos de nossas buscas se revelam ineficientes para corresponder efetivamente a esta necessidade. Onde se encontra a resposta, então? Reparem o seguinte: o que ele está dizendo é, independente da sua busca, independente daquilo que você está lutando para conquistar, todas as nossas buscas revelam apenas uma coisa: nós temos uma necessidade de compreensão, de sermos plenos, de sermos realizados, de sermos contentes conosco mesmo. Mas aí ele levanta uma questão: parece que todos os nossos tiros erram o alvo, parece que todas as nossas flechas não acertam o centro, e a angústia permanece. Onde então encontrar resposta? Blaise Pascal responde o que o Ricardo Agreste traz como indagação. Blaise Pascal diz o seguinte: somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. A sua esposa não vai preencher o seu vazio. O seu marido não vai preencher o vazio que você tem dentro de você. Os filhos não preenchem. Os seus pais não preenchem. Seus amigos, seu sucesso, sua luta não preenche um vazio que você tem dentro de si. Segundo Blaise Pascal, apenas Cristo tem o tamanho exato do vazio do seu coração.
as suas angústias, os seus temores, os seus desejos, as suas buscas, só tem uma resposta: Jesus. Tirando Ele do centro, tudo o que você colocar vai ser como aquele brinquedinho para a criança, que tem o buraquinho da bolinha, da estrelinha, do quadradinho. Se você não colocar Jesus para preencher o buraco, nenhuma outra peça vai se encaixar perfeitamente. É por isso que Jesus, ele disse o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando para aquela multidão é o seguinte: eu sou a resposta que vocês estão procurando. Parem de ficar correndo atrás de religião. Parem de ficar migrando de um lugar para o outro. Parem de ficar correndo atrás de palavras que agradem o seu coração. Parem de ficar correndo atrás do amor perfeito, da alma gêmea. A alma gêmea é só o Fábio Júnior, e ainda assim ele teve 7. Parece que esse negócio não existe. Para de ficar querendo ouvir palavras que confortem. Jesus diz: eu sou aquele que vocês estão procurando. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Deus encarnado que vinha ao mundo para saciar o vazio do seu coração, para trazer sentido para a sua vida, para mudar as suas expectativas, para deixar um legado para as próximas gerações. Tem muita gente que tem orgulho de mostrar quão bom ou quão boa ela é. Quão bom eu sou. Olha quão caridoso eu sou. Olha como eu sou generoso. Olha como eu ajudo as pessoas à minha volta. Olha como eu faço coisas de caridade para as pessoas. Olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. E fazem isso em nome de Deus. E fazem isso tendo Jesus. Aliás, virou moda, viu? Agora é moda você ser cristão, você falar que você acredita em Jesus. Está na mídia isso. Então, tem muita gente que em nome de Jesus fala um monte de abobrinha. Aí ele chega para nós com uma toalha nas mãos e uma bacia cheia d'água e fala: se você realmente me ama, é só seguir o meu exemplo. Se você realmente me ama, é só fazer o que eu faço, sem ficar falando. Não sei se você já leu a Bíblia, mas tem algumas passagens que Jesus cura uma pessoa e fala: não conta isso para ninguém, não fala sobre isso. E a gente fica se perguntando: como assim? Hoje tem igrejas que fazem isso e colocam na mídia. Olha o que eu faço. Venha para a minha igreja que você vai poder receber isso, que você vai poder provar dessas coisas. Tem até pastor fazendo lipoaspiração. Meninas, é uma boa, né? Tem alguns rapazes também. O negócio é, em contrapartida, Jesus nunca quis evidência. Quando uma multidão o seguia, ele falava: olha, se você não beber do meu sangue e não comer da minha carne, você não tem parte comigo. E aquela multidão fugia, porque não queria compromisso com Jesus. Queria apenas milagres e sinais, mas não queria caminhar com Cristo. A caminhada de Jesus é uma caminhada de humildade. É uma caminhada onde o único que precisa saber o que eu e você fazemos é o próprio Deus. Portanto, o legado da humildade que você pode deixar é: humildade é aprender a contentar-se com o que se tem e ser grato a Deus por isso. Você é grato a Deus
pela vida que você leva? Você é grato a Deus por todo mês você precisar pagar o seu aluguel? Você é grato a Deus pela condição de vida que você tem, apesar de não ser aquela que você gostaria? Você é grato a Deus pela pessoa com a qual você é casado? Segundo, humildade é o reconhecimento de que a nossa vida só tem sentido em Jesus e seu consolo. Em outras palavras, não adianta ficar correndo atrás do vento, não adianta ficar correndo atrás da própria sombra, você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode tentar, mas é só em Cristo que a gente tem consolo para a nossa vida. Terceiro, humildade é saber que Deus tem o controle de tudo e que Ele sabe o que deve ser feito. Apesar de muitas vezes Ele fazer aquilo que a gente não concorda, apesar de muitas vezes a gente ser desafiado a trabalhar algo em nós que a gente não queria mudar, apesar de Deus nos colocar em situações de perdas, e a gente fala: Deus, por quê? Por que comigo, Deus? Por que dessa forma, Deus? Ele sabe o que Ele está fazendo. Outro, humildade é trocar as buscas infindáveis por um estilo de vida mais simples. Tira o pé do acelerador. Tem alguns momentos que, se você estiver correndo demais, você não consegue contemplar a paisagem. Então, vai um pouquinho mais devagar, comece a observar as coisas ao seu redor, comece a ser mais grato. Humildade também é distinguir o que realmente tem valor frente à real existência da morte. O legado que você está deixando é um legado que a traça, a ferrugem corrói, é um legado que ladrão rouba, é um legado onde o seu filho pode queimar tudo depois de você, ou é um legado que vai perdurar para a vida inteira? Humildade é deixar-se aprender pelas situações e pessoas que Deus põe diante de você. Até pessoas toscas nos ensinam algo, nos ensinam como não ser iguais a elas. Já é um aprendizado. Então, se você tem pessoas ao seu redor, se você está vivendo alguma situação, ou se você está se deparando diante de alguma pessoa, não ache que você que você é o dono da razão, que você sabe todas as coisas. Comece a aprender, a dialogar, a ver prazer nessas coisas. Humildade é reconhecer suas falhas e se dispor a pedir perdão, tanto a Deus como às pessoas. Gente, a religião exige uma série de coisas de você. A religião exige que você não fale algumas coisas, que você não ouça algumas coisas, que você dê uma série de coisas, que você faça uma série de coisas. Jesus te pede apenas uma coisa: que você se arrependa dos seus pecados e que você se entregue a Ele, porque Ele já se entregou por você, morrendo na cruz para perdoar os seus pecados. Ele pede de você nada mais do que Ele mesmo já fez por você. Então, peça perdão dos seus erros e peça: Cristo, orienta a minha vida, cuida da minha história, direciona o meu legado. E por fim, humildade é o primeiro legado que você pode deixar como valor para as pessoas à sua volta. A gente vai falar depois de mais 3 legados. Esse é o primeiro. Comece a cultivá-lo. Coloque ele na frase da sua lápide. Comece a lutar por isso na sua vida. Para a gente concluir, no processo de avaliação de nossas vidas,
torna-se muito importante ter consciência de quais são as buscas infindáveis que têm nos movido e drenado o melhor de nossas energias. Isso é real, isso é verdade. A pergunta é: quais são as suas buscas infindáveis que precisam ser desnudadas e encaradas? O que você tem que sentar, colocar a mão na consciência e falar assim: por que eu estou correndo atrás disso? Por que eu estou lutando por isso? É melhor eu tomar um outro rumo, deixar algumas buscas de lado, cultivar outras buscas. Em segundo lugar, é também muito importante compreendermos que somente a relação com Jesus pode nos oferecer um sentido para a vida que tanto procuramos. Diante disso, você já teve esse encontro pessoal com Cristo? Já compreendeu as suas palavras? Você já experimentou a transformação que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer? Se não, eu gostaria que você orasse e que você falasse: Deus, transforma a minha vida, transforma as minhas perspectivas, transforma as minhas buscas e comece a habitar o meu coração, comece a transformar quem eu sou. Vamos orar? Senhor, a gente tem falado de Olimpíadas, de pódio. Deus, nos ensina a subir no pódio, não para ostentarmos aquilo que a gente conquistou, mas para a gente deixar um legado para as pessoas à nossa volta. Que o pódio seja apenas um simbolismo de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida que foi cultivada, que foi direcionada para te honrar e para abençoar as pessoas à nossa volta. Deus, cuida das buscas do nosso coração, daquilo que o nosso coração nos envolve a querer, para realmente entendermos aquilo que o Senhor quer para nós. E Pai, que o Teu amor, que o amor de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, nos direcionando e nos orientando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.